paz do Senhor a todos. Amém? Eu sou Fernando Aquino. Estou aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Estaremos aí dando hoje continuidade a essa série de estudos que estamos realizando na revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, terceiro trimestre de 2018. E a lição de hoje será a lição de número 13, cujo título é As Orações dos Santos no Altar de Ouro. Estaremos falando hoje um pouquinho sobre esse tema tão abençoado e maravilhoso que é a oração, a prática da oração, a busca pela oração e os resultados benéficos que uma vida de oração traz para nós. Eu quero começar essa aula agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua família, que Deus em Cristo te dê a vitória e te abençoe. Muito obrigado por você estar conosco aqui, sempre assistindo, comentando, compartilhando nossa série de vídeos. Para você que ainda não assistiu os vídeos anteriores, nós dispomos eles lá numa playlist chamada Subsídio da Escola Bíblica Dominical. Aí está na descrição desse vídeo aí, o nosso canal no YouTube para você acompanhar. Assista lá o nosso canal, assista os nossos vídeos, curta, compartilhe, se inscreva se você desejar no nosso canal, para que você possa receber as notificações e saber aí as novidades que nós estamos trabalhando, estamos fechando já quase essa série de vídeos ligados a esse trimestre. Essa é a penúltima lição, estaremos daqui a pouco trabalhando a última, e estamos também trabalhando para trazer um outro tipo de conteúdo para vocês, não só subsídios da Escola Bíblica Dominical, mas também vídeos ligados à área teológica, aulas de teologia online, que vamos estar colocando aí para vocês futuramente também no nosso canal. Peço que você compartilhe, que você assista, e que Deus fale poderosamente ao seu coração, em nome de Jesus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus, capítulo 4, verso 16. A oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste, através do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Bem, amados, a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre a oração, na atualidade, mas a base do nosso estudo será, como está aqui na revista, ali o livro de Levíticos, como esse processo acontecia, uma simbologia que trabalha já naquele livro a questão da oração. Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso aí, a gente vai estar analisando alguns pontos já postos pelo comentarista nessa revista, a fim de que a gente tenha uma compreensão maior desse tema e desse assunto. A princípio, a gente sabe que a oração que a gente fala hoje, a maneira como a gente trabalha essa simbologia hoje, ela advém, ou seja, ela vem de uma espécie de ritual realizado dentro do tabernáculo. E esse ritual consistia no fato de que o sumo sacerdote pegava ali brasas do altar do holocausto, punha no incensário, e ele agora ia até o altar do incenso com algumas especiarias, umas especiarias prontas para criar o chamado incenso aromático, que era usado. E esta mistura não podia ser imitada por ninguém em Israel. Uma vez acendendo dentro do altar, em cima desse altar, melhor dizendo, o incenso, acontecia então o processo de que esse incenso adentrava ao lugar santo, ia ao propiciatório, e dessa forma Deus estaria ali recebendo, por assim dizer, a oração, a petição, a súplica e o clamor da nação de Israel, que era feita pelo sumo sacerdote, que no momento a representava diante de Deus. Então, basicamente era isso. A gente vai ver um pouquinho disso aí, tentar entender melhor esse processo e ver como isso trabalha hoje, a influência que traz para nós hoje. Para a gente entender um pouco mais a respeito desse processo que era realizado dentro do tabernáculo, no que diz respeito à queima do incenso, a gente entender a seguinte coisa, que 3 pontos devem ser destacados aí. O primeiro deles é o lugar, o segundo, o altar, e terceiro e último, a cerimônia, como isso acontecia, como isso era realizado. A princípio, a primeira instância, a gente precisa entender a questão do lugar. A gente sabe que o lugar ali onde se realizava esse processo era chamado lugar santo. A gente entende que o tabernáculo possuía 3 divisões. O átrio, que seria o pátio do tabernáculo, o lugar santo, que era o lugar onde estava ali alocado a mesa dos pães da proposição,
o candelabro e esse altar de ouro, que é o altar do incenso, que é aqui o altar que a gente vai estar trabalhando nesse estudo hoje. E havia o terceiro e último lugar, que era chamado lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança e sobre a arca a tampa chamada propiciatório. Então a gente entende a princípio que esse altar de ouro, esse altar de incenso, ficava ao lado da cortina que separava, né, do véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. Então ele fazia parte, a princípio, da mobília que estava no lugar santo. Ele acompanhava o candelabro e acompanhava a mesa dos pães da proposição que nós falamos na aula anterior. Então, a princípio, a gente precisa entender isso aí, o lugar. Então, esse lugar era dentro do tabernáculo, era lá dentro que ficava esse altar de ouro, ou mesa, né, o altar do incenso, melhor dizendo. Então, a primeira coisa é essa, entender o lugar. A segunda era o altar. E quando a gente fala de altar no tabernáculo, é bom que a gente entenda uma coisa. Haviam 2 altares ali, não era um só altar que estava ali, haviam 2. A princípio, um altar que ficava do lado de fora, um altar externo, maior, e o material deste altar era diferente do altar que ficava dentro. Então, a diferenciação que a gente faz, a princípio, não é só pelo tamanho e pela posição, mas também pelo material. O primeiro altar, como eu já disse, era um altar que ficava fora do tabernáculo, era um altar maior, e esse altar era produzido com material chamado bronze, ele era feito de bronze, por isso ele leva esse nome, altar de bronze. Ele também é conhecido como altar do holocausto, mas além de ser o altar do holocausto, ele era, a princípio, o altar de bronze, por ser ele feito de bronze, ser maior e ficar do lado de fora do tabernáculo. Já dentro do tabernáculo, no lugar chamado lugar santo, havia um outro altar. Esse altar era chamado de altar de ouro. Então a diferenciação a princípio é essa. Altar de bronze fora do tabernáculo. E é onde se realizava o sacrifício dos animais ali e dos manjares levados, né, por assim dizer. A queima desses utensílios era feita dentro deste altar do holocausto que ficava fora do tabernáculo. Já dentro do tabernáculo, de forma, por assim dizer, né, dentro ali das cortinas, atravessando já o tabernáculo, no lugar santo, ficava um segundo altar, chamado altar de ouro. O material desse altar era diferente. O primeiro de bronze e esse já é o altar de ouro. E ele também é chamado de altar do incenso. Então este ficava, como já dissera eu, ao lado, né, do lado da cortina que separava o lugar santo dos santos. Então, a princípio, ele, diferente do outro, era feito de ouro. E ele também era menor. As suas dimensões, a gente olha aí e percebe que era menor. A princípio, ele era, na sua parte superior, um altar quadrado, ou seja, um côvado de largura, um côvado de comprimento. Então, ele era um altar de 45 centímetros por 45 centímetros, ok? E a altura dele era o dobro dessa dimensão. Então, ele era um altar de 40 centímetros, 45, melhor dizendo, centímetros de comprimento por 45 centímetros de largura, porém a sua altura era o dobro dessa dimensão, era 90 centímetros de altura. E ao redor dele haviam 4 argolas para que varais fossem postos para carregá-lo. Ele era um altar que era carregado pelos coatitas, ele não era levado em carro de boi, ele era carregado sobre os ombros também dos coatitas. Quando o tabernáculo ali era mudado, Deus mudava o destino e o lugar do tabernáculo. E nas 4 pontas desse altar haviam 4 chifres. A gente sabe que chifre, dentro da simbologia bíblica, aponta para força e poder, vigor, né? Então havia 4 chifres nas pontas, havia ali as argolas para serem carregadas. Ele era de 90 centímetros de altura, 45 de largura, 45 de comprimento, e sobre ele, dentro dele, né, na base superior dele, eram postos ali o incenso, né, os aromáticos que seriam queimados, né, a brasa, e juntamente com essa brasa, após essa brasa, sobre ela era posto o incenso para ser queimado pelo sumo sacerdote. Então, a princípio, a gente viu aí a questão do lugar santo. Altar de ouro, o material era diferente, as dimensões também eram diferentes. E a cerimônia? A cerimônia, basicamente, era o seguinte: o sumo sacerdote vinha e, a princípio, antes mesmo de entrar no lugar santo, ele ia até o altar de bronze, tomava desse altar brasas, já carregando em suas mãos uma mistura, né, que é um incenso. O incenso, a gente vai ver ali no livro do Êxodo, que o incenso era uma mistura diferente. Ele era composto, a princípio, por 3 elementos. O primeiro desses elementos era o estoraque. Eu já falei sobre isso em aulas anteriores, né? O estoraque era uma espécie de resina que fluía de uma planta, e essa resina fluía
espontaneamente, né? Não se cortava a planta para que a resina saísse, não havia incisão nessa planta. Então essa resina fluía, você ia até a planta e a resina já estava ali, já quase que pingando, por assim dizer, às vezes caía até o chão. Então ia-se essa planta e via essa resina descendo, escoando, escorrendo por ela espontaneamente, sem que se houvesse corte na planta. Então a primeira coisa era essa, o estoraque, né, qual a gente vai para o hebraico. Essa palavra estoraque no hebraico quer dizer gota, gotejar, cair, pingar. E é interessante que o primeiro elemento é esse, o estoraque, eu já falei um pouco sobre isso em aulas anteriores. O segundo era a ônica, e a ônica era um elemento extraído de um molusco, né? Ia-se até o mar e nadando ali, mergulhando ali, extraía, tirava-se dali, deste molusco, a ônica. E é interessante que o terceiro elemento era um elemento chamado gálbano, que era extraído também de uma planta, um óleo, uma espécie também de resina, porém essa aromática, era ela quem dava esse cheiro agradável, por assim dizer, ao incenso. E a gente já falou um pouco sobre isso, da simbologia, eu só quero frisar um pouquinho, é bem rápido. Então a gente vê que esses três elementos possuem uma simbologia muito importante. A primeira que a gente acabou de falar aqui, que é o estoraque, era uma resina que fluía espontaneamente de uma planta, então isso fala da nossa oração fluindo espontaneamente. A oração ela deve ser espontânea, não deve ser uma coisa mecânica, uma coisa metódica, mas algo espontâneo, algo que flui de nós, algo que sai de dentro. Então, a oração ela deve fluir espontaneamente de nós. Nós devemos sentir o desejo de orar, de buscar a Deus, né? Nós devemos ser pressionados, às vezes, por circunstâncias, mas pelo simples fato de amar a Deus, de obedecer a sua palavra. Então, isso é algo espontâneo. Assim deve ser a oração, a princípio. O segundo, a gente falou que é a ônica, que era extraída de um molusco lá do fundo do mar, ou seja, então, era das profundezas do mar, lá do fundo, que este molusco saía e dali se extraía a ônica. E a oração também deve ser assim, gente, ela deve vir do fundo, deve vir de dentro, deve partir de nós, assim como ela flui, como o estoraque, ela é espontânea, mas ela também deve vir das profundezas da nossa alma, né? A gente deve extrair lá de dentro de nós, lá do nosso âmago, do nosso íntimo, o desejo de orar, a busca por Deus. E terceiro também, a nossa oração ela deve ser, além de como é a questão do estoraque e a ônica, ela deve ser como o gálbano, né? Cortava-se ali o gálbano e só de cortar, só de manusear, né, a gente já sentia um cheiro agradável. Então, além de fazer isso, pegava essa planta, o gálbano, e ia moendo, triturando, apertando. E à medida que essa planta era moída, apertada, por assim dizer, exalava dela um líquido, e esse líquido com um cheiro tão gostoso, tão maravilhoso, um aroma que inundava todo o ambiente. E assim também deve ser a nossa oração. Às vezes a gente precisa passar por algumas circunstâncias difíceis e adversas para que a gente entenda a necessidade de orar, de buscar a Deus. Infelizmente, nós como seres humanos, né, nem das muitas falhas que nós temos, essa também é uma. A gente só vai buscar a Deus, só vai orar a Deus quando as coisas começam a apertar um pouco para o nosso lado. Mas que a gente entenda isso. Quando as coisas se dificultarem, façamos como Gálvano. Quando estivermos sendo espremidos, apertados, oprimidos, é hora de orar, é hora de buscar a Deus, é hora de falar com o Senhor. Não é hora de ficar chorando pelos cantos, se lastimando, não é hora de entregar os pontos, não é hora de abandonar a obra de Deus, não é hora de esquecer o Senhor, não. É hora de entender que é um momento de oração. Então, basicamente, gente, esses três elementos aí que compunham o incenso. E é interessante que Deus deu a receita foi escrita, todo hebreu tinha acesso a essa receita, porém ela não poderia ser imitada. Ou seja, então a oração, ela além de ser espontânea, de fluir de nós, ela além de vir das profundezas da nossa alma, ela além de muitas vezes vir em momentos difíceis da nossa vida, ela não deve ser algo mecânico, algo imitado, né? Então a gente deve ter essa preocupação de ter algo genuíno, um clamor genuíno, uma súplica genuína, uma busca genuína da presença do Todo-Glorioso e Poderoso Deus. Então, para a gente entender essa primeira parte, é isso aí. A respeito aí, né, do primeiro tópico que fala do lugar santíssimo, é bom que a gente compreenda isso. O lugar, né, então esse lugar aí era o lugar santo, quando o sacerdote acendia ali o incensário, né, todos os dias, diariamente, 2 vezes ao dia, logo de manhã e ao cair da tarde, logo ao entardecer, o sacerdote fazia isso. Então, naquela tardezinha ali, ele fazia isso. 2 vezes ao dia ele acendia esse incensário, por assim dizer, perante o Senhor. De manhã e à tarde. Olha que coisa tremenda. O incenso ali, o incensário fala de oração. É bom que a gente tenha essa prática, querido, de orar.
E quando a gente fala sobre isso, a Bíblia já dá diversos pontos, né? A gente vê ali o caso de Daniel, o famoso caso de Daniel, bênção por aquele caso, né? O texto vai dizer que Daniel, um profeta de Deus, um homem santo usado pelo Senhor, fora levado para uma pátria distante, um lugar bem longe. Ali ele vivia como cativo, mas Daniel tinha naquele lugar uma prática, um costume, um hábito, e esse hábito que Daniel tinha de orar 3 vezes ao dia. Daniel orava pela manhã, Daniel orava à tarde e Daniel também orava à noite. Olha que coisa linda. Não era só a prova, a dificuldade, não era só o fato do cativeiro ali, mas Daniel orava por amor a Deus, com a janela aberta na direção de Jerusalém, né, conforme a Bíblia mostra ali também a questão de Salomão, Davi, essa ideia da oração. E é interessante que Daniel tinha essa prática, esse hábito, que nós possamos ser como Daniel, nós possamos orar a Deus. Olha que maravilha, 3 vezes ao dia. Não estou dizendo para você criar uma série de repetições, né, ou criar horários ali e ficar repetindo a mesma coisa, não é isso. É que você entenda que nós precisamos tirar um tempo para orar, para falar com Deus, para comunicar a Ele as nossas dificuldades, nossas mazelas, mas também agradecer a Deus com súplicas, ações de graças ao Senhor, que orar não é só ficar gotejando o problema diante de Deus, mas também é agradecer a Deus pelos seus feitos gloriosos, abençoados e maravilhosos. Então possamos entender isso a princípio, tá, gente? Primeiro tópico aí, ok? Lugar santo. Há um detalhe também que eu não posso deixar de falar, já que eu estou falando sobre lugar, é necessário que a gente compreenda o seguinte: uma vez por ano, chamado Yom Kippur, ou Dia da Expiação, o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, no Santo dos Santos, para ali estar com Deus. E ele entrava nesse dia no mínimo 4 vezes. E a primeira vez que ele entrava, né, nessas 4 vezes que ele entrava nesse dia, no dia da expiação, a primeira vez ele entrava para acender incenso. Ele entrava ali e ia, como eu já disse, lá no altar do holocausto. Olha que coisa tremenda. A primeira passagem que ele tinha, a princípio, era pelo o altar do holocausto. E a gente sabe que o altar do holocausto aponta para o sacrifício vicário de Cristo. Então não dá para se achegar a Deus sem passar primeiro por Cristo, pelo Calvário, sem reconhecer o sacrifício vicário de Cristo, sem reconhecer que a morte de Cristo nos comprou, nos resgatou. E a sua ressurreição é o selo dessa aliança, de nos colocar de uma vez por todas, completamente na presença do Senhor. Então, em primeiro lugar, o sumo sacerdote, uma vez por ano, né, ele ia sempre ao altar. Eu não posso deixar de falar isso, não quero embolar aqui as coisas. Sempre que ele ia acender o incenso, ele ia primeiro ao altar. E como eu estou falando aqui do Yom Kippur, dia da expiação, então ele fazia a mesma coisa, o processo era contínuo. Ele sempre ia, antes mesmo de acender o incensário, ele ia ao altar pegar das brasas que já estavam ali no altar. O altar do holocausto já estava aceso. Então a ida dele ao altar do holocausto era para tirar ali, para extrair dali as brasas. E com essas brasas, ele punha essas brasas no incensário. Ou seja, e com esse incensário, né, ali aceso, e com essa mistura que a gente já falou, né, que é o estoraque, a ônica e o gálbano, já moídos, triturados, misturados um ao outro, produzido já após esse incenso, feito ele, esse aromático abençoado, ele ia com isso dentro do incensário, já após passar pelo altar do holocausto, atravessava ali o véu, entrava, né, a porta, melhor dizendo, do lugar santo, entrava no lugar santo e ele ia até o altar de ouro, o altar do incenso. Chegando, pois, a esse altar, ele agora acendia o incensário. E depois, no dia da expiação, ele ia até o lugar santo do santo, ao Santíssimo. Porém, uma vez que o altar do incensário já havia passado e ali já estava aceso esse incenso, toda a fumaça produzida por esse incensário, por esse altar do incenso, cobria todo o lugar santíssimo. E isso causava para ele, era para ele um benéfico, a ponto de ser uma proteção. Então ele não chegava diretamente, não olhava diretamente para o propiciatório. A tampa da arca, onde estava ali a presença de Deus, chamado pelos hebreus trono de Deus. Ele não olhava diretamente, a ponto dele não morrer fazendo isso. Então a fumaça cobria por completo o ambiente, o aroma, o incenso. Aí ele estava ali diante de Deus, porém a fumaça estava ali protegendo ele. A glória de Deus, essa proteção maravilhosa. Então, para a gente fechar esse primeiro tópico aí, queridos, a gente precisa entender isso. No princípio, ele fazia isso, né, o sumo sacerdote, 2 vezes por dia, todos os dias. Ele ia ao altar do holocausto, tirava dali as brasas,
Com o incenso já preparado, essa mistura pronta que a gente acabou de falar, ele acendia esse incenso, ia até o altar de ouro ou o altar de incenso, como você quiser falar, é a mesma coisa. Amados, para a gente entender um pouquinho essa questão da oração nos dias de hoje, né, que é bom que a gente compreenda o seguinte: parte da simbologia das orações dentro do tabernáculo, a gente acabou de ver, eram cumpridas basicamente pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote. Né? E a gente sabe que quem realizava ali esses ofícios, quem cumpria essa questão, naquele período era, como eu já disse, o sacerdote e o sumo sacerdote, né? Os levitas, por assim dizer, a tribo de Levi. E a gente sabe que essa representação no que tange a tribo de Levi, toda ela hoje foi realizada por completo e cumprida pela pessoa de Cristo. É por isso que a gente não vê hoje a necessidade mais de se levar animais ao sacrifício, pô-los no altar, imolar, queimar manjares, como a gente via ali, efa de farinha, flor de farinha. Nada disso hoje, pelo que a gente compreende, à luz da Bíblia Sagrada, glória a Deus por isso, após o sacrifício de Cristo, nada disso é mais necessário. O sacrifício perfeito foi Jesus. Ele se deu, se entregou por nós e com a sua morte, né, não há mais, a partir da morte de Cristo, não há mais a necessidade de se realizar esse tipo de sacrifício. Ok? Então, essa parte no que tange dizia respeito ao sacerdócio, aos levitas, toda ela fora cumprida cabalmente pela pessoa de Cristo. Mas a gente percebe que havia naquele período uma parte que diz respeito ao povo, ou seja, os ofertantes, as pessoas que levavam as ofertas, as pessoas que separavam dentre os seus utensílios, seus animais, suas posses e pertences, coisas e objetos para serem levados para que estes homens de Deus realizassem ali no tabernáculo e, por conseguinte, no templo, toda essa liturgia, né, toda essa adoração, todo esse sacrifício. Mas a parte no que diz respeito ao ofertante, a pessoa que levava, ainda existe. Né? E o que o ofertante leva hoje? Porque o ofertante aqui somos você e eu. A princípio, a primeira oferta que a gente deve levar a Deus somos nós mesmos, nossas vidas. Né? Espírito, alma e corpo devem ser entregues por completo a Deus, de forma plena, nós devemos nos entregar a Deus. Mas no que tange ao incenso, no que tange a essa parte, por assim dizer, mais detalhada dentro do tabernáculo. Né? A gente viu ali os componentes, falamos um pouquinho sobre eles no primeiro tópico, a gente falou sobre o estoraque, a ônica e o gálbano, falamos um pouco sobre também a brasa que mantinha acesa este incenso, vimos a maneira como o sacerdote levava, mas o que isso trabalha hoje, o que quer dizer hoje? Para a gente entender bem isso hoje, a gente precisa dar uma olhadinha lá no que disse Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 6, no que diz respeito à oração. Logo no início ele fala a respeito da oração. E ele fala assim, tu quando orares, quando estiveres orando, né, entra no teu aposento, fecha ele ali, ora ao Pai, fala com o Pai em secreto, e o Pai que em secreto vê e ouve, te responderá. E ele comparou essa oração, ele traçou ali uma questão, e ele mostrou a diferença da verdadeira oração, da busca, pela a oração que não era, por assim dizer, a oração genuína, que era realizada pelas pessoas que gostavam de ir às praças, ficar ali gritando, falando, exibindo, mostrando. Então há uma diferença na verdadeira oração. E a ideia básica é compreender isso aí. O ofertante ia até Deus com a sua oferta. Como não era ele quem morria naquele período, mas era o animal que ele levou, que era imolado, sacrificado, queimado, por conseguinte, no altar do holocausto, então esta pessoa era a oferta e ele, ao pôr as mãos sobre o animal, havia uma espécie de identificação, e esse animal levava, por assim dizer, essa culpa, esse pecado, e era ele quem morria. Mas hoje, como não há necessidade de sacrifício, a gente precisa entender o seguinte, que de uma forma metafórica, o sacrifício hoje ainda é feito, ainda é realizado. A princípio, nós somos, né, quem devemos nos entregar a Deus com esse sacrifício. E parte desse sacrifício, no que diz respeito ao altar do incenso, são as orações. Então, as orações são recebidas também pelo Senhor. Quando a gente vai diante de Deus orar, a gente está levando a Deus também um sacrifício de louvor, de adoração, de súplica na presença dele. Então, orar também, de certa forma, também ali acaba sendo um sacrifício. Então, nós precisamos orar, sempre falar com Deus. E esse exemplo maravilhoso que Jesus deu, é muito importante a gente pegar essa tônica, essa base que ele deu em Mateus 6, que é a questão de, quando a gente for orar, entrar em nosso aposento,
Isso não fala de um lugar específico, tá? Não que Jesus esteja dizendo que a gente só deva e só possa, e que a química correta é orar em secreto, no nosso quarto, no nosso aposento. Isso não dá margem para dizer que a gente não possa orar na igreja, orar em um local público, orar num ambiente de trabalho, orar onde se estuda ali na escola, faculdade. Não é isso que o texto está dizendo para a gente. Mas a gente sabe que a oração em um lugar à parte, né, a oração reclusa, onde a gente às vezes entra no quarto, ou em um ambiente, um recinto onde a gente esteja só, a gente pode conseguir muitas vezes ali dobrar o joelho, e há também essa questão da concentração. Quando nós estamos sós, a gente se abre para Deus, a gente fala com Deus de forma mais plena, mais clara, genuína, a gente se solta, melhor dizendo, para orar ao Senhor. Né? A gente sabe que às vezes quando está orando na igreja, junto aos irmãos, há aquelas pessoas que oram em voz alta, por conseguinte, aqueles que só balbuciam palavras, às vezes sussurram algumas palavras, e a oração sai meio embaixo. E tem aqueles que é o chamado orar em espírito, né? Que a pessoa fecha o olho ali, não pronuncia nenhuma palavra, não se ouve sons, né? Não verbaliza nenhuma palavra, mas está orando, falando com Deus. E às vezes acaba num ambiente onde há muitas pessoas, a gente acaba às vezes não conseguindo essa concentração. Tá? Não estou dizendo que você não deve orar na sua igreja, ore. Em reuniões de oração na sua igreja, vá, ore, fale com Deus. Mas a gente sabe que quando está orando só, quando está falando com Deus a sós, em um quarto, em um ambiente onde a gente está recluso, fechado, sozinho ali, há uma melhor concentração. Outra coisa também que acontece no lugar onde a gente está só, a gente não fica procurando palavras bonitas, né? Aquela oração cheia de vernáculo, cheia de palavras de dicionário, pessoas querem falar bonito, nos beneplácitos da presença, aquela coisa toda que você já conhece ali. Então, quando a gente está orando sozinho, a gente simplesmente fala com Deus, a gente dialoga com Deus. Né? A gente pronuncia palavras que vêm de dentro do coração, a gente se abre a Ele e se revela por completo a Deus nessa oração que é feita só. Então, a gente entenda isso. Hoje, a nossa oração é um sacrifício, não da forma plena, tá? Quando eu uso o termo sacrifício, é bom que se compreenda isso. Não é o mesmo sentido, a mesma tônica que era usada para se matar ali os animais no altar, queimar, e tudo isso foi realizado e cumprido cabalmente pela pessoa de Cristo. Então, o nosso sacrifício, a princípio, é Cristo. Ele se sacrificou, ele se deu, se doou, ele morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai. Então, o sacrifício é Cristo. Mas no que diz respeito também a essa área da oração, do incenso, nós temos que entender isso. Quando a gente ora, quando a gente dobra os joelhos ou se deita, né, porque há hoje um grande questionamento no que diz respeito a uma posição correta para se orar. Há quem defenda que é de joelhos, há quem defenda que é de pé, há outros que defendem que é deitado. A Bíblia fala de diversas maneiras de se orar. O interessante é se falar com Deus, se colocar perante o Senhor. Davi, quando o menino estava prestes a morrer, o menino que ele teve com Batseba, aquela complicação na vida dele, Davi orou deitado, o texto é claro, ele orou deitado, o rosto no chão, boca no pó, mãos abertas, ali orando, falando com Deus. O menino morreu, Davi se levantou e foi... acabou o jejum e coisa e tal, se banhou e foi ao templo, ok? Então Davi ali orou deitado, né? Paulo orava de joelho, ele diz, por essa causa me põe de joelho diante de Deus. Então a gente vê Paulo orando de joelho. A gente vê também em Salmos, em Neemias, pessoas orando de pé, falando com Deus de pé. Então, queridos, essa questão de se você vai orar em pé, se vai orar sentado, se vai orar ajoelhado, se vai orar deitado, o interessante é que se ore. A gente perde tanto tempo procurando uma posição para orar que acaba esquecendo que o principal é falar com Deus. Então você pode orar sentado no ônibus. Você está ali durante o seu trajeto de trabalho, você está orando, falando com Deus. Você pode estar orando no escritório onde você trabalha, diante do computador, da máquina onde você trabalha, ali falando com Deus, atendendo o telefone e orando em espírito, clamando ao Senhor. Como também você pode estar orando de joelhos na sua casa, também de joelhos na sua igreja. Ou seja, de repente você tem problema de saúde, questões, tudo não cabe a gente ficar analisando esse ponto. A questão é orar. O principal é falar com Deus. O bom é que se ore, o bom é que se busque a Deus. Né? Eu me lembro que no início da minha caminhada eu ouvia pessoas cantando um corinho que dizia que aquele que ora muito tem muito poder, quem ora pouco tem pouco poder, mas quem não ora não tem poder nenhum. Porque a força, né, a vida, a unção do crente é oração e jejum. Então, gente, ore, fale com Deus. Súplica. Então, a gente viu nessa lição aí, a base principal é essa. A oração, a busca por Deus, se colocar perante o Senhor. Se no quarto, sozinho, fechado, se na igreja, acompanhado dos irmãos, se na escola, ali um tempinho, quem sabe, recreio, intervalo, acompanhado dos amigos, colegas de escola, faculdade, se na rua, se no ônibus assentado ali, um ônibus lotado, o que é que seja. Fale com Deus, ore, busque ao Senhor, suplique
pela glória e pela misericórdia do Todo-Poderoso Deus. A segunda questão que eu quero deixar, para finalizar esse vídeo, é a questão que diz respeito ao conteúdo dessa oração, gente. O problema hoje, às vezes eu nem coloco o fato de orar ou não, o problema é como se ora. Hoje em dia a gente vê que muitos oram mais pedindo, né? Orar a Deus hoje tornou-se uma questão ligada só à petição. Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, eu não tenho, Senhor, me dê, Senhor, me entregue, Senhor. E isso nem sempre, gente, é orar. Orar tem vários estágios. Orar é interceder. De repente você pode não estar falando para ti, pedindo para algo para você, mas interceda por familiares, por amigos, por líderes que às vezes estão ao seu redor, pessoas que estão no seu ministério junto com você ali, buscando a Deus. Interceda pelas nações, interceda pelas autoridades, interceda por pessoas que estão sofrendo com drogas, vício, álcool, fome, doenças, problemas. Então, orar também é interceder. A gente às vezes pede muito para a gente e esquece das pessoas. Orar é falar com Deus na intercessão. Orar também é suplicar, buscar também de Deus. É claro, a gente pede, como eu disse, a Deus. Mas orar também é agradecer a Deus, é ser grato. Orar é exercitar a gratidão, é dizer, Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pelo dia. É falar com Deus e agradecer a Deus. Então a gente precisa fazer uma mescla na nossa oração. Nem sempre focar num só alvo, num só foco, não fazer aquela oração egoísta. E lembrando de uma coisa também, Jesus citou lá no Mateus 6, orar também não é ficar repetindo, não são vãs repetições, é ficar repetindo palavras, né? Vamos transformar aquela oração linda, genuína, espontânea, numa reza, por assim dizer, né? Perdoa falar, mas orar é algo espontâneo, ok? Orar é falar com Deus. E eu quero fechar essa parte dizendo o seguinte, linkando aqui no que eu estou falando de oração hoje, algo que acontecia lá, eu já falei um pouco sobre isso, mas não detalhei, eu quero fechar sobre isso aqui. A questão lá do sumo sacerdote. Ele ia ao altar e pegava do altar do holocausto, né, o primeiro altar do holocausto, o altar de bronze, tirava dali as brasas. E as brasas eram misturadas ao estoraque, a ônica e ao gálbano, estava pronto o incenso. E agora aceso, e a fumaça exalava e chegava perante o Senhor de forma especial, né, nas narinas de Deus. Mas é interessante o seguinte, à medida que o estoraque, a ônica e o gálbano iam queimando e virando fumaça, e ali eles iam, por assim dizer, sendo consumidos, acabando, a brasa demorava mais a acabar. Então, o estoraque, a ônica e o gálbano acabavam, queimavam, virava fumaça, mas a brasa ainda continuava acesa. Ela ia acabar, mas com o passar do tempo. Isso fala, gente, do fervor da oração. A brasa é quem acendia, a brasa é quem consumia, a brasa fala do fervor. Devemos orar com fervor. Não deve ser aquela oração apática, amena, aquela oração parada, fria. Uma oração fervorosa, cheia de graça na presença de Deus. Então, a brasa tem que ser a última a acabar, minha querida. Para você orar, tem que ter brasa aí. A brasa tem que estar acesa. Você tem que estar orando com fervor, com clamor. Nem sempre orar só quando está uma prova, uma luta, uma dificuldade. Não, orando sempre. Eu citei o exemplo aqui na aula de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, era costume, ele virou hábito na vida dele. O salmista Davi também fala nisso, né, da busca por Deus, né, de manhã, ali na tardezinha, ao meio-dia, e no final, entardecer, no final da tarde, logo chegando à noite. Então devemos ter esse hábito, quem dera a gente pudesse fazer isso. Orar de manhã, orar na hora do almoço ali, ao meio-dia, orar à tarde, às 3 da tarde, como era a oração lá que era feita ali no templo, também no tabernáculo, na oração da tarde, a hora do incenso, a hora da oração, chamada hora nona. Orar também ao cair da tarde, orar à noite, levantar pela madrugada. Muitas vezes Deus nos acorda de madrugada e a gente acha que foi uma outra coisa e volta para a cama, vai dormir, esquece de falar com Deus e orar. Quem dera que a gente orasse a todo tempo, a todo instante. Porque eu quero deixar isso para você aí, nesse segundo tópico, né? A oração dos santos. Esses santos aí, querido, somos nós, os servos de Deus. Devemos estar orando em constante, em fervente, em fervorosa e gloriosa oração, em nome de Jesus. Bem, amados, a gente viu aí a importância da oração. A bênção que nós recebemos por intermédio de falar com Deus, de orar a Deus. Então a gente sabe aí, e viu no princípio, né, no início dessa aula, primeiro tópico, todo esse processo acontecia quando o sumo sacerdote, você pode ver isso lá em Levítico 16, né, o sumo sacerdote ele ia, tomava a brasa do altar do holocausto, e ele fazia uma mistura ali, que não poderia ser imitada, que era a mistura feita com estoraque, ônica e gálbano, essa mistura compunha o incenso, então a brasa era utilizada para acender essa mistura, queimar essa mistura, e a fumaça dessa mistura
enchia a casa, enchia o lugar santo, enchia, por conseguinte, o lugar santo do sangue. E a fumaça ali representava, né, o clamor, a petição, a busca, o reconhecimento de que o ser humano é falho, pecador, e precisa buscar a Deus a todo tempo e a todo instante. Então, isso assim era feito lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Isso aconteceu no tabernáculo e, por conseguinte, se estendeu ao templo. Mas a gente vê hoje, né, com após Cristo ali, vir ao mundo, entregar a sua vida, ser Ele o nosso sacrifício, ser Ele a nossa petição diante de Deus, né, Cristo ser assunto aos céus, e 10 dias após isso o Espírito Santo vir e ser instaurado, inaugurada a igreja, que nós agora precisamos falar com Deus em oração, em fervente oração, na busca por Deus. Então, eu deixo para você no final dessa aula essa dica: se você não tem o hábito de orar, ore. Peça ao Senhor que te dê essa graça de orar. Não vou falar aqui que é fácil, porque não é, querido. Sempre que a gente se põe a orar, sempre que a gente coloca como propósito orar, muitas coisas acontecem. A gente às vezes inicia a campanha de oração no lar, sozinho em casa, a gente primeiro, segundo dia, terceiro, daí começam a aparecer empecilhos, coisas que vão tentar tirar a nossa atenção. Então, sei que não é fácil, mas é necessário, nós precisamos orar, porque orar é um diálogo com Deus, é falar com Deus. E não dá para ouvir a Deus sem falar com Ele. Não dá para entender o que Deus quer sem também falar com Ele. A gente ouve quando lê a palavra, mas a gente precisa falar com Deus. Levar a Ele dia após dia, né, a nossa vida como sacrifício. E esse sacrifício é realizado hoje, né, através da entrega a Ele e da oração, da súplica. Que Deus em Cristo te abençoe, que você consiga aí criar um planejamento, e dentro desse planejamento haja tempo hábil para que você possa orar e falar com Deus. Então, ore na sua casa, ore nos seus aposentos ali, ore no seu quarto, mas também ore, você que serve a Deus numa igreja, numa congregação, ore a Deus nas campanhas de oração que são realizadas na sua igreja, vai a essas campanhas, ore ao Senhor, fale com Deus, busque a presença dEle, ore você que está muitas vezes no dia a dia, na correria do trabalho, ore, se possível for no ônibus, feche os seus olhos ali onde você estiver, fale com Deus, ore na faculdade, nos tempos de intervalo, né, ali, para que Deus ilumine e abençoe não só os professores, os reitores, mas também as pessoas que estão ali, para que Deus salve os seus colegas, os alunos que estão contigo. Ore na sua escola, amém? Ore no seu ambiente de trabalho, para que Deus mude aquele ambiente, restaure, que se porventura houver famílias ali desraigadas, tiradas ali, foram arrancadas pela luta, pela prova, pelo adversário, da presença de Deus, que essas pessoas retornem ao Senhor. Amém? Que você possa orar, que eu possa orar, que nós oremos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.